Fala, meu cabeçudinho! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pedro Feitosa, comunidade que mais cresce aí de apostadores no Brasil. Se você não é inscrito no canal, já aproveita, clica aqui abaixo, se inscreve, deixa o seu like pra gente subir esse vídeo aí e entregar o máximo de pessoas. Hoje, análise dos jogos dessa quinta-feira, direto às análises aí. E vamos à análise do nosso primeiro jogo. Temos o campeonato italiano na tela, o Bolonha enfrentando a equipe do Milan. As duas equipes estão em situação muito parecida no campeonato. O Milan é o 7º colocado, o Bolonha é o 8º. Eles estão empatados em número de pontos e uma vitória pode colocar ali no lugar da equipe da Fiorentina, que tem 42 pontos. Galera, jogo duro aí para a equipe do Milan, tá? A equipe do Bolonha fez uma temporada anterior muito boa, essa não tão boa assim, mas a equipe do Milan também não tá lá essas coisas. Os dois times aí, ó, são times que perdem pouco. O Bolonha não perdeu 9 dos últimos 10 jogos. A equipe do Milan marcou gols em 90% das últimas 10 partidas, mais de 1.5 gols em 80% dos jogos do Bolonha e um golzinho no primeiro tempo dos jogos do Milan em 80%. Para esse jogo, duas opções: ou um golzinho no primeiro tempo do jogo com a odd de 1.40 ou mais de 1.5 gols no odd de 1.30. Cabeçudo, o que é que você vê aí como melhor? Você tem a equipe do Bolonha aqui, que é uma equipe que está presente o fator gol no primeiro tempo, ó, mais de 0.5 gols em 80%. Esse mesmo fator também está presente na equipe do Milan, mais de 0.5 gols no primeiro tempo em 80%. E a odd é de 1.40, é uma odd ainda melhor do que 1.5 gols no jogo. Então a minha melhor análise para esse jogo aqui é sair pelo menos um golzinho no primeiro tempo de Bolonha contra a equipe do Milan. Já para o nosso segundo jogo, temos a Copa de Portugal, a Taça de Portugal, que é aqui o jogo do Gil Vicente contra a equipe do Sport. Olha esses números do Gil Vicente. Levou um ou mais gols nos últimos 6, perdeu os últimos 5, perdeu o segundo tempo nos últimos 5, levou um ou mais gols só no segundo tempo em 80% dos jogos. Aí você vem para um Sport que não perdeu 8 dos últimos 10 jogos, é sim um dos melhores times aí de Portugal e deve vencer essa partida. Vou só dar uma olhada aqui nos confrontos entre as duas equipes. Tivemos um 0-0 em dezembro, depois tivemos um 4-0 Sport na casa do Gil Vicente, depois um 3-1 Sport, depois um 0-0, 3-1 Sport, 4-1 Sport, 3-0 Sport, 2-1 Sport, 3-1 Sport, 2-1 Sport, ou seja, dos últimos 10 jogos, em 80% deles, o Sport venceu, muitas vezes até goleando, e em outros 2 jogos tivemos um empate ali sem gols. Galera, minha análise para esse jogo, uma vitória da equipe do Sport, a odd de quase 1.50 para a boa equipe do Sport vencer a fraca equipe do Gil Vicente. Vamos agora de Premier League, campeonato inglês, porque a equipe do West Ham vem de um resultado incrível contra a equipe do Arsenal e agora joga dentro de casa contra a equipe do Leicester, uma das piores equipes da competição. Na classificação aqui, ó, a equipe do Leicester é apenas o 19º colocado. Só não é pior do que o Southampton, que está fazendo um dos piores campeonatos da história da Premier League. O que esse time do Southampton está fazendo é algo assim digno de marca, só que é uma marca negativa. Galera, o West Ham, ele tá aqui, ó, na 16ª colocação. Só que são 13 pontos de diferença para a equipe do Leicester. E vem de uma vitória fora de casa contra a equipe do Arsenal. A equipe do Leicester vem de uma derrota dentro de casa de 4-0 para a equipe do Brentford. Galera, minha análise para esse jogo, uma vitória da equipe do West Ham, a odd de 1.61, é interessante, tá boa. O time do West Ham não vem no melhor momento, mas vem de uma vitória muito importante que dá a elevada na moral da galera. E a equipe do Leicester ali já praticamente sabe que o rebaixamento é uma questão de tempo, beleza? Então minha análise aí para o West Ham e Leicester é uma vitória da equipe da casa, uma vitória da equipe do West Ham. Cabeçudo, eu quero saber do jogo do Botafogo. O Botafogo perdeu por 2-0 o jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana ali contra a equipe do Racing. Jogo difícil, velho, difícil demais jogar no El Cilindro, jogar lá na Argentina contra esse time do Racing. Perdeu por 2-0 e vou te falar uma coisa, tá? Poderia ter perdido por mais. E na minha visão, o Racing não perde essa taça. Posso estar errado. Aproveita e comenta aqui abaixo quem você acredita que vai ser o campeão. Você acha que o Botafogo vai conseguir tirar essa diferença da equipe do Racing? Eu sinceramente acho que não. O Botafogo perdeu muitas peças. O próprio presidente do time falou que não é o foco dele essas competições até o início do Campeonato Brasileiro. E o time tá mal. O Botafogo não conseguiu nem sequer se classificar
para as finais aí do Campeonato Carioca, Taça Guanabara, sei lá o que, é uma confusão tão grande esse Carioca que nem eu sei exatamente como é que funciona. Então vamos lá, Botafogo e Racing. Poderia aqui trabalhar a vitória do Botafogo? Poderia, pelo fato do Racing ter vencido 2-0, vai administrar o jogo, só que eu vejo aqui um mercado melhor do que a vitória do Botafogo para esse jogo, que é menos de 2,5 gols. Mercado esse que bateu em 100% dos últimos 6 jogos do Botafogo. E você acredita que o Racing ganhou o primeiro jogo por 2-0? Os caras estão sedentos por esse título. Os caras vão matracar o jogo todo. Os caras vão fazer cera desde o primeiro minuto da partida. E assim, o time do Botafogo tá muito mal para marcar gols, pô, muito mal mesmo. A equipe do Racing, ela não precisa chegar no Rio de Janeiro e vencer essa partida, ela só precisa administrar o resultado e pode perder até por um gol de diferença. Então, a minha análise para esse jogo é menos de 2,5 gols numa odd de 1,73. Mercado esse que bateu nos últimos 6 jogos da equipe do Botafogo, mercado esse que bateu no primeiro jogo da final da Recopa. E também acredito que deve bater nesse segundo jogo. Então, para Botafogo e Racing, a minha análise menos de 2,5 gols. Que inclusive é o palpite gratuito do Cabeçudo para essa quinta-feira. Essa semana não tá boa não, tá? Ela tá excelente, isso mesmo. Botafogo contra Racing, minha análise menos de 2,5 gols, odd de 1,72, coloquei uma unidade no valor de R$2.000 para um possível retorno de R$3.440. Galera, joguem com responsabilidade, o jogo é exclusivamente para maiores de 18 anos e eu faço parte de uma casa regulamentada que eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês, tá? Então, quiser pegar essa operação aqui, pega na Betfast, que é uma casa regulamentada. Isso mesmo, é uma casa autorizada pelo governo a funcionar no mercado de apostas esportivas. Tá aí para vocês, palpite gratuito do Cabeçudo. Meus cabeçudinhos, para encerrar, tem um jogo interessante aqui, tá? A equipe do Souza da Paraíba enfrentando a equipe do Red Bull Bragantino. E dá uma olhada nessa odd do Bragantino para vencer o jogo. Odd 1,75 para o Bragantino vencer a equipe do Souza. Gente, na boa, velho, eu não tô vendo isso aqui não. Bragantino para vencer o Souza, 1,75 pela Copa do Brasil. O Souza, jogando o Campeonato Paraibano, não venceu nas últimas 4 partidas. Enquanto o Bragantino conseguiu aí se classificar para a próxima fase, para o mata-mata do Campeonato Paulista, que é o campeonato estadual mais difícil que existe no Brasil. Se alguém discorda, é porque é maluco ou porque é fanático pelo seu clube do coração e vai falar que é o seu campeonato estadual. Mas, galera, não vou nem arrodear, tentar explicar, justificar, não. Para mim aqui é uma vitória da equipe do Bragantino. Odd 1,75. Lembrando que o Sport já foi eliminado na primeira fase da competição. Então, assim, os times grandes, eles entram já com uma certa preocupação, porque se empatar, vai para pênalti, aí pênalti tudo pode acontecer. Então, o Bragantino precisa vencer essa partida para poder avançar para a próxima fase sem se preocupar com decisão de pênaltis. Encerrando mais um vídeo de análise, hoje trouxe para vocês as análises dos jogos desta quinta-feira. Quinta-feira aí de alguns jogos interessantes, não são os melhores jogos do mundo, mas o importante é trazer a análise aqui para vocês. Valeu, obrigado e gratidão por ter ficado comigo aí até o finalzinho. Tamo junto e até os jogos de amanhã. Hoje vai dar Pedro Feitosa.